Capítulo 6. Imaginação. O laboratório da mente. O quinto passo para a riqueza. A imaginação é literalmente o laboratório onde são moldados todos os planos criados pelo homem. O impulso, o desejo, ganha forma, estrutura e ação com a ajuda da faculdade imaginativa da mente. Já foi dito que o homem pode criar qualquer coisa que seja capaz de imaginar. De todas as eras da civilização, esta é a mais favorável para o desenvolvimento da imaginação, pois vivemos em uma época de mudanças rápidas. Por todos os lados, é possível encontrar estímulos que desenvolvem a imaginação. Com essa faculdade, o homem descobriu e dominou mais forças da natureza nos últimos 50 anos do que em toda a história da humanidade anterior a esse período. O homem conquistou os céus tão completamente que os pássaros são superados em voo. Ele controlou o éter e o transformou em um meio de comunicação instantânea com qualquer parte do mundo. Pesquisou e calculou o peso do Sol a milhões de quilômetros de distância, determinando, com a ajuda da imaginação, os elementos que o compõem. Descobriu que seu cérebro funciona como uma estação de transmissão e recepção de vibrações de pensamento e está começando a aprender a utilizar essa descoberta de forma prática. Duas formas de imaginação. A faculdade imaginativa opera em duas formas. Imaginação sintética e imaginação criativa. Imaginação sintética. Essa faculdade combina ideias, conceitos e planos já existentes em novas configurações. Não cria nada novo, apenas trabalha com o material de experiências, educação e observação acumuladas. Inventores, exceto os gênios, utilizam predominantemente essa forma. Imaginação criativa. Essa faculdade conecta a mente finita do homem à inteligência infinita. É por meio dela que intuições e inspirações são recebidas, que ideias básicas ou novas são transmitidas ao homem e que as vibrações de pensamento de outras mentes são captadas. Ela funciona automaticamente quando a mente consciente está em alta vibração, como ocorre sob a influência de um forte desejo. Desenvolvimento da imaginação. Tanto a imaginação sintética quanto a criativa tornam-se mais eficazes com o uso, assim como músculos ou órgãos do corpo. O desejo é apenas um pensamento, um impulso abstrato, sem valor, até ser transformado em sua contrapartida física. Foque inicialmente no desenvolvimento da imaginação sintética, pois será mais utilizada na transformação de desejos em realidade. Para isso, é necessário um plano formado com a ajuda dessa faculdade. Transformando desejos em realidade. Transformar um desejo intangível em uma realidade tangível exige a formulação de planos por meio da imaginação. Escreva seu plano para concretizá-lo. Esse ato é o primeiro passo para converter pensamento em sua forma física correspondente. Um exemplo de imaginação em ação. Considere a história de um jovem balconista de farmácia que, há 50 anos, comprou por $500 um velho caldeirão, uma espátula de madeira e uma fórmula secreta de um médico. Com esses itens, o jovem criou algo que transformou o caldeirão em uma fonte inesgotável de riquezas. Essa história real ilustra o poder da imaginação combinada com ação. A partir de uma ideia simples, o jovem construiu um negócio que emprega milhares de pessoas, movimenta a economia global e continua a gerar riquezas, mesmo em tempos de crise. Reflexão final. A transformação de desejo em realidade é comparável ao processo natural que molda o mundo e o universo. Para alcançar o sucesso, familiarize-se com as leis da natureza, aplique-as repetidamente e expanda sua compreensão por meio do estudo contínuo. Esta é uma jornada de descoberta e aplicação prática das leis do sucesso, como já fizeram os grandes líderes, inventores e artistas. Não se desanime se não compreender tudo de imediato. Persevere, estude e pratique, pois o caminho para a riqueza começa com a imaginação e o desejo. Tradução.
Seja qual for a ocupação em que você esteja envolvido, lembre-se: no futuro, toda vez que você vir as palavras Coca-Cola, saiba que o vasto império de riqueza e influência dessa marca cresceu a partir de uma única ideia, e que o ingrediente misterioso que o balconista Asa Candler misturou à fórmula secreta foi imaginação. Pare e pense nisso por um momento. Lembre-se também de que os 13 passos para a riqueza descritos neste livro foram os meios pelos quais a influência da Coca-Cola foi ampliada para cada cidade, vila, povoado e encruzilhada do mundo. Qualquer ideia que você crie, tão sólida e meritória quanto a da Coca-Cola, tem o potencial de duplicar esse registro estupendo desse matador de sede mundial. De fato, pensamentos são coisas, e o alcance de sua operação é o mundo. O que eu faria se tivesse US$ 1 milhão? Esta história prova a verdade daquele velho ditado: onde há vontade, há um caminho. Foi contada por aquele amado educador e clérigo, o falecido Frank W. Gonzalez, que iniciou sua carreira de pregador na região de Abatedouros do sul de Chicago. Enquanto cursava a faculdade, o Dr. Gonzalez observou muitos defeitos em nosso sistema educacional, defeitos que ele acreditava poder corrigir se estivesse à frente de uma instituição de ensino. Seu maior desejo era dirigir uma instituição educacional, onde jovens homens e mulheres aprendessem por meio da prática. Ele decidiu organizar uma nova faculdade para implementar suas ideias sem ser prejudicado pelos métodos ortodoxos de ensino. Ele precisava de US$ 1 milhão para realizar o projeto. Mas como obter uma quantia tão grande? Essa era a questão que ocupava os pensamentos do jovem pregador. Todas as noites, ele ia para a cama com esse pensamento. Levantava com ele pela manhã e o carregava consigo onde quer que fosse. Ele o virou e revirou em sua mente até que se tornou uma obsessão consumidora. US$ 1 milhão é muito dinheiro. Ele sabia disso. Mas também sabia que a única limitação é aquela que estabelecemos em nossas próprias mentes. Sendo um filósofo e pregador, o Dr. Gonzalez reconheceu, assim como todos os que têm sucesso na vida, que a clareza de propósito é o ponto de partida de onde se deve começar. Ele também sabia que essa clareza ganha vida, animação e poder quando apoiada por um desejo ardente de traduzir o propósito em sua equivalente material. Apesar disso, ele não sabia onde ou como conseguir US$ 1 milhão. O procedimento natural teria sido desistir e dizer: "Ah, bem, minha ideia é boa, mas não posso fazer nada com ela porque nunca conseguirei o US$ 1 milhão necessário." É exatamente isso que a maioria das pessoas teria dito. Mas não foi o que o Dr. Gonzalez disse. Certa tarde de sábado, ele tomou uma decisão definitiva. Conseguiria o dinheiro necessário em uma semana. Ele não se preocupou com o como. O importante era a decisão. Quando fez isso, sentiu uma estranha sensação de segurança. Algo dentro dele parecia dizer: por que não tomou essa decisão antes? O dinheiro estava esperando por você o tempo todo. Ele anunciou aos jornais que pregaria um sermão no dia seguinte, intitulado "O que eu faria se tivesse US$ 1 milhão." Na manhã seguinte, depois de pregar de coração e alma, um homem chamado Philip D. Armour se levantou e ofereceu a quantia necessária para fundar o Armour Institute of Technology. Essa história ilustra um ponto crucial. A decisão e o planejamento claro transformaram uma ideia em realidade em menos de 36 horas. Ideias têm o poder de gerar riquezas quando acompanhadas de propósito definido, planos concretos e desejo ardente. A história também nos lembra que as grandes fortunas começam com ideias e que pensamentos bem direcionados têm mais poder do que o trabalho físico por si só. Seja no rádio, no cinema ou em qualquer outro setor, o princípio permanece. Ideias transformadoras, apoiadas por ação determinada, podem mudar o mundo e a vida de quem as cria.